Histórias que marcam. Realidades que precisam ser contadas. Vozes que ecoam da sociedade para o país. Está no ar. Repórter Quianda. O espaço dedicado às grandes reportagens da Rádio Correio da Quianda. Repórter Quianda. A verdade contada em profundidade. Quero estudar para ser político. Eu quero ser jogador como Cristiano Ronaldo. Eu quero estudar para ser empresário. O adágio popular confirma-se. O sonho comanda a vida. Mas, quando confrontado com a realidade objetiva, o sonho pode transformar-se em pesadelo. Estudar de noite não é boa coisa, não é boa. Porque os professores ficam meio desleixados. Aí pensam que os alunos vão se desviar. E acontecem muitas coisas que não tem nada a ver com os alunos. Eu prefiro mesmo estudar amada que de tarde. Outras coisas, né? Disseste que acontecem muitas coisas que não tem nada a ver com os alunos. Quais são essas coisas? O professor namorando com a aluna. Os alunos ficarem no canto da escola a se beijarem, a se apertarem. E as lutas que acontecem de noite. Por estudar de noite, já sofreu algum assalto? Já, uma vez. Acredito que não é bem assalto, não. Porque eu pensei que são batuqueiros, mas era a polícia. Costumamos enfrentar várias delinquências, tipo, como o risco de algumas pessoas terem caminhado o período da noite, às vezes sendo muito tarde, e também os táxis. A partir das 21 horas e tal, os táxis não circulam devidamente. Tipo, fazem linhas curtas e a pessoa é difícil praticamente de pegar o táxi até o local dela. Tem que pegar um, depois pegar o outro. Às vezes, estando na paragem por muito tempo, é muito risco mesmo também. Nos meteram a arma, estávamos entre 5 ou 6 colegas. Nós estávamos a conviver aqui nesse lado, não demora também. A polícia chega, nós se espalhamos. E eu fiquei com muito medo. O quarto de mão também não está bom. Mais luz, mais ou menos. Aí vai, mas depois vem. Multiplicam-se os relatos de cidadãos que denunciam uma situação considerada desfavorável ao processo de ensino e aprendizagem. Crianças entre os 13, 14 e 15 anos de idade frequentam ensino noturno, convivendo diariamente com riscos associados à insegurança, ao cansaço e à redução do rendimento escolar. Imagina uma criança que estuda num percurso muito longo. De noite há situações muito complexas. Tem violações, tem sequestros. Então, a criança estudando de noite, ela está suscetível a passar por essa situação, ou de violação, ou de um possível sequestro. Então, a preocupação deve ser, a segurança, melhor dizer, deve ser a preocupação não só dos pais, mas de qualquer adulto na sociedade. E evitar com que a criança estude no período de noite. A nossa ronda começa na escola número 825, conhecida como Escola Branca, no Golfo 2, no município do Quelambaquiaxe. Aqui, o cenário é de constrangimento. Estudar de noite não é boa coisa, não é boa. Porque os professores ficam meio desleixados. Aí pensam que os alunos vão se desviar. E acontecem muitas coisas que não tem nada a ver com os alunos. Eu prefiro mesmo estudar amada que de tarde. Outras coisas, né? O professor namorando com a aluna. Os alunos ficarem no canto da escola a se beijarem, a se apertarem. Mas essa não é a idade de estudar de noite. Eu nunca gostaria de estudar de noite. Essa não é a idade de estudar de noite. Mudaria isso, também mudaria as condições mesmo da escola, ainda mais é de noite, nosso quarto de banho mesmo está muito gato. Mais a leste, seguimos até a escola 1980, no bairro da Fubu, onde o panorama
também preocupa pais e encarregados de educação. Só são 16 anos. Perigo dos bandidos, dos marginais. Ficamos aí mesmo no pátio e depois chutam, segurança, chutam do pátio. Ficamos aí fora. Depois vamos para casa. Não estudaremos de noite, pela nossa idade é muito perigosa. Além disso também, às vezes na escola também vai marginais, ficam a roubar o telefone das colegas, outros ficam a lutar, tem muita confusão aí. Para nos tirarem à noite, nos meterem à tarde. Levarem de tarde ou de manhã. Porque é arriscado não estudar de noite. Às vezes, quando os marginais andam de lutar, os polícias também vêm e depois disparam. Depois a gente fica perdida, temos que correr e ver se a bola vai em qual sítio. Eu tenho 15 anos de idade, eu estudo de noite. E estudar de noite não eu gosto de estudar de tarde, porque nem todos os professores de noite aparecem às vezes. Professores mesmo, alguns faltam. Chamo-me Bernardo Alberto, estudo de noite, 8ª classe, 14 anos. Estudar de noite e de tarde há muita diferença. Em primeiro lugar, a bandidagem e os professores que não aparecem. E os colegas mais velhos que são maior de idade que batem as crianças. Além disso mesmo, também lá na escola tem muitas bandidagens. De manhã é mais seguro. E também se fosse no colégio, melhor, porque no colégio eu acho que os professores aparecem melhor do que aqui no estado. O quarto de manhã também não está bom, mas luz mais ou menos, aí vai, mas depois vem. Quando luz vai, manda os alunos ir para casa. Mas às vezes falam para vão comprar coisa, vão comprar gasolina, depois metem no gerador e ligam o gerador para nós estudar. Nenhum pai gostaria que uma menina estudasse de noite. Estudar de noite pode acontecer muitas coisas. A última paragem leva-nos à escola Pedalé, no município de Talatona. Aqui, os estudantes do período noturno são um pouco mais velhos, mas as preocupações mantêm-se. Estudar no período noturno é um pouco difícil, praticamente. Costumamos enfrentar várias delinquências, como o risco de algumas pessoas terem caminhado o período da noite, às vezes de ser muito tarde, e também os táxis. A partir das 21 horas e tal, os táxis não circulam devidamente. Fazem linhas curtas e a pessoa é difícil praticamente de pegar o táxi. É um pouquinho complicado porque ultimamente estamos a enfrentar várias dificuldades como assalto, roubos. Eu preferia mudar para o turno da manhã, porque o turno da noite chega a ser um pouco mais pesado e os professores acabam por não nos motivar. E temos muitas dificuldades, principalmente em questão de provas. Acabamos por não aprender quase nada e ter muitas dificuldades em certas matérias. Às vezes não estudamos devidamente. Temos mesmos professores, mas nem todos entram. Às vezes enquanto. É só perigoso. Sim, porque até a saída era 22 horas, mas agora estamos a sair 21 horas. Profissionais da educação alertam para a redução do nível de aprendizagem entre os estudantes do ensino noturno. Com 12 anos, até onde eu sei, o aluno estaria já fazendo a 7ª classe. Se este aluno tiver menos, ou seja, tiver 12 anos, não tiver a fazer a 7ª classe, então isso automaticamente já incorre para o ensino de adultos, né? Para que tenhamos professores, precisamos de educação, precisamos de treinamento, precisamos de recrutamento, precisamos de direitos trabalhistas, precisamos que os sindicatos existam e façam o seu trabalho. E as liberdades, acima de tudo, sejam respeitadas. E tudo isso implica dinheiro. A educação, estamos a falar de instituições de formação inicial de professores, que elas próprias estão dentro do sistema, que requerem infraestrutura e uma série de condições para que os professores a certificar nessas instituições não sejam como um cara aqui que nunca tenha visto microscópio na vida, só viu na profissão. E também, quando estamos a falar de treinamento, estamos justamente a falar, adotar o professor com conhecimentos, habilidades, para poder responder às necessidades imediatas do exercício da profissão. Que uma coisa é o que nós aprendemos de forma genérica e a outra são desafios que cada uma daquelas crianças que adentra a nossa sala traz para nós.
E depois temos o recrutamento, que são os concursos públicos para podermos contratar professores dentro do número e qualidade necessária. E depois temos os direitos trabalhistas, né? Melhor do que o Simprof. O Simprof sabe o que é, e todos nós sabemos porque que o Simprof luta para estes direitos. Por exemplo, nós aqui estamos todos felizes, mas nós não temos alguns seguros, né? O psicólogo Fidelino Paiva explica que o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças exige condições adequadas de descanso e acompanhamento escolar durante o dia. Quando as aulas noturnas são frequentes, o indivíduo pode dormir tarde, acordar cedo, cria aí uma privação crônica do sono e as consequências são drásticas. Pode levar à diminuição do rendimento escolar, dificuldade de raciocínio e lentificação cognitiva, sem esquecer o maior risco de abandono escolar. Ou seja, quando uma criança começa a viver um adolescente, um pré-jovem começa a viver essas interferências, é normal que a partir deste processo ele pensa muito em abandonar o processo escolar. Aqui os pais jogam um papel significativo para apoiá-los a permanecer na condição letiva. Que o cérebro do adolescente aprende melhor em períodos diurnos, quando os níveis de alerta cognitivo são mais elevados, porque no período noturno, e de acordo com a nossa realidade, nós estamos a nos preparar para dormir. O governo, por sua vez, reconhece que os desafios da educação continuam entre as prioridades do Estado. Nós acabamos de lhe confiar a responsabilidade de não só melhorar a qualidade do nosso ensino, mas também a de tudo fazer para que não haja uma única criança que não tenha acesso à escola, à educação. A taxa de crianças fora do sistema de ensino no nosso país é alta. Isso deve-se a vários fatores, mas sobretudo, e devemos reconhecê-lo aqui, a insuficiência de escolas. A pressão demográfica é grande, muito se tem construído no âmbito do PIM e não só, mas mesmo assim o déficit continua alto. Precisamos de continuar a construir e a construir rápido um número bastante significativo de escolas, sobretudo do primeiro nível. Nós alocamos já alguns recursos para a construção dessas mesmas escolas, estão em falta, mas estamos disponíveis a mobilizar mais recursos, todos aqueles que forem necessários, para efetivamente debelarmos este problema social que gostaríamos de ver resolvido tão cedo quanto possível. Estamos a trabalhar para conseguirmos recuperar os recursos financeiros que se encontram em bancos lá fora, em bancos europeus e não só, e que, por sentença dos tribunais angolanos, são recursos que hoje pertencem ao Estado angolano e, portanto, devem ser revertidos a seu favor. Portanto, esta luta continua e temos a certeza que vamos conseguir reaver esses recursos e estando já a pensar em utilizar uma boa parte desses mesmos recursos para este fim de aumentar o número de escolas a serem construídas. A exemplo do que já acontece no setor da saúde, não basta construir, precisamos também de acompanhar este processo de construção das infraestruturas com formação e admissão de pessoal docente para podermos então completar
Por um lado, maior oferta de infraestrutura, mas por outro lado também maior oferta de pessoal docente e administrativo para pôr a funcionar essas mesmas escolas. Estamos tanto a confiar em si, nas suas capacidades. Recorra a mim sempre que for necessário. Reporte-me todas as dificuldades que tiver. Eu estarei sempre disponível, como tenho estado para com todos os outros ministros. Não se acanhe. Bate-me a porta quantas vezes forem necessárias. Porque, de facto, a educação tem que temos que colocar a educação num nível bem diferente daquele que temos hoje no nosso país. Enquanto isso, centenas de crianças continuam a frequentar o ensino noturno. Os menores queixam-se de insegurança, dificuldades de aprendizagem e insuficiência de professores qualificados. Os homens e as mulheres do amanhã começam assim o seu percurso acadêmico em condições consideradas deficientes. Despedem-se Rui Candove na coordenação, Joaquim Mussungo, Domingos Ambrosio na sonorização, reportagem de Celestina Sebastião, numa supervisão geral de Mário Silva. Histórias que marcam. Realidades que precisam ser contadas. Vozes que ecoam da sociedade para o país. Está no ar. Repórter Quianda. O espaço dedicado às grandes reportagens da Rádio Correio da Quianda. Repórter Quianda. A verdade contada em profundidade.